Oi, tudo bem? Sou eu, Cleiton Peixoto, do Prosperando na Bolsa. Estou aqui, vou ajeitar aqui a câmera para a gente poder conversar sobre negócios. Quero dar algumas dicas para vocês. Tá aqui, vamos lá, olha só. Eu quero dar algumas dicas para vocês que ainda não sabem ou que estão querendo aí entrar nesse mercado financeiro, aprender sobre como fazer investimentos em renda variável. Tem alguns passos que você precisa seguir, alguns cuidados primordiais para você que vai estar iniciando nesse mercado, né? Passo o qual pode fazer toda a diferença nos seus rendimentos, naquilo que você vai ter de retorno, certo? Um dos primeiros passos que eu quero dar para você é que, se você vai montar uma carteira de investimentos, é ideal que você tenha no mínimo de 10 a 15 empresas, certo? Na sua carteira. E dentro dessas 10 a 15 empresas, você precisa ainda fazer uma diversificação no segmento que você for escolher. Por exemplo, você vai investir alguma coisa no setor elétrico. No setor elétrico existem várias empresas. Por exemplo, a empresa que faz a transmissão da energia, tem a empresa que vende a energia, tem a empresa que produz a energia. Então você precisa diversificar. Comprar algumas ações de empresa que transmite a energia, que entrega essa energia, e a empresa que vende essa energia. Pois é, então é bom haver essa diversificação, né? E, por exemplo, setor financeiro, aí tem vários tipos de bancos, várias instituições. Inclusive hoje temos os bancos online também, que têm entregado, por exemplo, um grande retorno para as pessoas com relação aos seus investimentos, não é verdade? Outra coisa que você precisa saber que pelo menos 40% da sua carteira, pelo menos 40%, pouco menos da metade, né, ou quase a metade, digamos assim, deve ser de empresas no setor financeiro. Por quê? Porque essas empresas não param de ter lucro, elas têm um bom lucro. Então, coloquei 40% de empresas no setor financeiro, diversificando ali as empresas, né, nos diversos bancos que tem. Nós falamos isso no curso Prosperando na Bolsa. No penúltimo módulo eu mostro ali a nossa carteira e tem algumas empresas ali e quais as melhores pagadoras de dividendos, né, tem isso também. De 25% a 50% pode ser FIIs ou fundos imobiliários, né? Por exemplo, eu estou aqui, ó. Nosso prédio aqui, ó, olha quantas unidades tem aqui, olha. Grande, né, esse prédio. Pois é, você sabia que existem prédios como esse, por exemplo, que são lajes corporativas, são todos escritórios que é alugado para as pessoas e você pode ser sócio de prédios como esse. Ou, por exemplo, você pode ser sócio de grandes shoppings ou até mesmo sócio da agência do banco a qual você frequenta. Pois é, alguns prédios comerciais dos bancos, por exemplo, Banco do Brasil, elas são alugadas. E tem um grupo que constrói e administra isso daí. Você pode ser sócio e receber dos aluguéis que esses bancos pagam. Pois é, é possível? É possível sim. Né? E tendo em vista que esse retorno ele é mensal. Eu tenho aí alguns vídeos gravados que falam a respeito disso, que são os famosos FIIs imobiliários, que é a grande revolução do mercado imobiliário. Tendo em vista que nem 0,5% da população brasileira sabe fazer investimentos na Bolsa, imagina conhecimento sobre FIIs, quase ninguém o tem. Então, é importante quando você estiver montando a sua carteira, ter esses conhecimentos, como é que você vai montar e dividir em termos de porcentagem os valores que você tem para investir, né? Outra coisa, você vai ter, no caso de FIIs tem várias áreas, por exemplo, aí tem lajes corporativas, aí tem os shoppings, galpões industriais, hospitais, e tem mais coisa ainda nesse meio aí. Aí você vai diversificar, você vai comprar um pouquinho hospitais também, você vai comprar um pouquinho de ações, por exemplo, de shopping. Aí você compra de galpões, esses galpões gigantescos que tem por aí de distribuição, também uma grande parte tem o capital aberto, você pode ser sócio deles, certo? Aí você compra um pouquinho de agências bancárias, né? E você faz uma diversificação dentro dessa área. Outra dica aqui que eu tenho para você aqui também é com relação às small caps. É muito importante você ter empresas como small caps em sua carteira, tendo em vista que essa faz parte de uma das grandes estratégias dos milionários e bilionários. Por quê? Porque o small cap, ela pode te entregar um retorno financeiro, assim, um retorno de aumento, de valorização, como nenhuma dessas outras empresas aqui que eu falei.
Por quê? Porque são empresas que estão fora do radar, estão fora do foco dos investidores, dos grandes players que existem no mercado, e essas empresas, elas tendem a ter uma grande valorização, tendo em vista que é muito mais fácil uma empresa pequena ter um aumento em 100, 200, 300% nas suas vendas, do que uma grande empresa, uma blue chip, ter uma grande valorização em suas ações. Tendo em vista o caso, por exemplo, que foi da Magazine Luiza recentemente, que saiu de R$1 do final de 2015, dezembro de 2015, R$1, e fechou agora recentemente a R$292, onde o qual ela fez um desdobramento de ações e dividiu ali as ações por 7, para poder baixar o valor, que estava R$292, e hoje está 37, 30 e alguma coisa, entendeu? Então o que? Era uma small cap. Tem mais empresas como essa, Cleito? Tem um monte de empresas como essa e você tem acesso. Fazendo o curso Prosperando na Bolsa, no final ali, no penúltimo módulo da nossa aula, eu entrego ali várias small caps que você pode estar fazendo investimentos. Eu vou abrir a minha carteira para você dar uma olhada, ok? Então é interessante saber disso. Outra coisa, aí você faz isso, né? A divisão você põe aí então 40% em bancos, você vai colocar aí em torno de 25% a 50% em fundos e o restante, né, você vai dividir a gosto. Qual o restante, Cleiton? Existe muito, aí tem a parte da indústria, tem muitas empresas na área da indústria, tem empresas na área de saneamento básico, que é importante também. Saneamento básico é igual uma empresa do setor elétrico. Vou te dar um exemplo, por que são boas? Porque se você viajar, quando você chegar, você vai ter uma conta para pagar, não é verdade? Ou seja, essa empresa então é uma empresa que entrega, tem uma certa lucratividade. Tendo o consumo do seu produto ou não, você tem que pagar para ela. Pois é, isso é bom, isso é fantástico para quem é investidor, assim como eu e assim como você também pode ser. Ou você que já investe né? A melhor hora para comprar ações é sempre que tiver dinheiro. Ninguém sabe quando os preços vão subir ou descer. Não compramos por preço, mas por valor e rentabilidade. Entendeu? Então, assim, quando você entra nesse mercado, você vai começar a absorver e aprender algumas estratégias. Por exemplo, neste exato momento da gravação do vídeo, a Ibovespa deu uma quedinha, né? Está em 97 mil pontos. Nesse momento, ela chegou a 106 mil, caiu, subiu, porque a Bolsa ficou oscilando. Mas se você pegar o período de um ano atrás, ela está em ascensão. Ela já subiu mais de 25%. Do mesmo período de um ano para cá. Ela fica subindo e descendo, mas sempre numa posição de alta. Por isso que é bom, por isso que é importante você aprender de uma vez por todas sobre como fazer investimentos em renda variável, né? Ela não para de subir, fica subindo, caindo, mas sempre em ascensão, certo? Você pode ver, vai no Google, coloca aí para você ver com relação aos gráficos, para você ter uma ideia, e você vai ter uma noção de como é que é. Então, é isso, sempre está comprando. E nesse momento, para quem já compra, quem comprou a ação e ela caiu um pouquinho, é ótimo, excelente, compra mais agora, faz uma média ponderada, aproveita. Sempre que você tiver dinheiro para fazer investimentos, façam, respeitando aqui essa regrinha aqui que eu acabei de falar para vocês. Ouviu aí? Anota isso, né? Estuda isso, coloque em prática isso que eu estou falando para vocês, né? Outra coisa também, quando você estiver montando essa carteira, presta bem atenção nessa dica. Você precisa priorizar ao máximo as empresas que pagam os melhores dividendos, com os melhores yields. Os yields são os dividendos que essa empresa paga. Priorize isso, essa questão dos dividendos, as que pagam mais. Monte uma carteira com base nisso. Luiz Barça Filho já fala sobre isso, né, que é o grande bilionário que nós temos aqui no Brasil. Além do Luiz Parisotto também, não é verdade? Outra, priorize empresas com menor PL. PL é preço-lucro, seria o tempo que a empresa demoraria se continuasse nas condições que está para poder lhe entregar o retorno daquilo que você investiu. O PL significa quantos anos aquela empresa vai te dar de volta aquilo que você investiu. Então você já tem duas coisas para analisar. Empresas que pagam bons dividendos e que têm um baixo PL, certo? Tendo em vista que esse PL às vezes é relativo, porque às vezes a empresa está fazendo alguns investimentos, né? Então o PL está um pouco mais elevado, mas aquilo que ela adquiriu como ativo pode baixar isso nos próximos anos. Então
Isso você vai aprender também, você pode aprender. Preço de ação não é critério, certo? Vou te dar um exemplo, por exemplo, aqui. Agora uma empresa, por exemplo, a Paranapanema, ela fez um agrupamento, né? Uma ação custava R$ 1,25 e eles agruparam, colocaram 17 ações para valer o valor de... colocaram uma ação para valer o valor de 17, agrupamento de 1 para 17. Então, automaticamente, essa ação passou a valer 20 e poucos reais. Aí as pessoas, às vezes, que olhavam desavisado, pensavam, mas então tá 20 e poucos reais, então não vale a pena, ela já subiu muito. Não, houve um agrupamento. E quem aproveitou esse agrupamento está feliz da vida. Por quê? Porque agora essa uma ação está custando mais de R$ 39 reais. Ou seja, ela teve um aumento em já quase que mais de 100% do valor que ela estava custando há pouco tempo, gente, pouco tempo agora. Então, o preço não é muito relativo. Às vezes a empresa pode ter feito um agrupamento ou um desdobramento ou coisa parecida. Então, você, quando entra nesse mercado, você começa a ficar por dentro dessas coisas. Por quê? Porque você vai trocar as novelas que não te levam a nada, essas novelas da vida, essas porcaria que não te levam a nada, desculpe a expressão, mas é isso mesmo, esse jornal que mais desinforma de quem informa, por notícias boas, né, por uma leitura de uma revista que faz análise das empresas, né, que nós vamos indicar no nosso curso e coisas assim. Você precisa se preocupar com o seu futuro, pensar no seu futuro, né? Independente de governo, independente de política, porque os governos passam, mas as suas finanças, o seu dinheiro, ele fica, as suas finanças ficam. Então você precisa pensar no futuro, certo? Então é isso. Evite comprar menos de R$ 300 reais. Por causa de uma taxa que tem, existe uma taxazinha de R$ 10 por transação que você faz, então não vale a pena comprar só R$ 100. Pode comprar 100? Pode, não tem nada, mas então compre pelo menos R$ 300. Mercado fracionário você pode comprar 5, 20, 10 ações, 35 ações. Basta colocar a letrinha F na frente ali quando você estiver comprando, tá ok? Muito boa essas dicas aí, viu? Vamos lá, outra coisa. Esqueça as taxas de corretagem, emolumentos e custódias. Custódia é o quê? Vamos lá. Quando você entra nesse mercado de ações, vamos lá. Você tem uma conta corrente, certo? O banco não te cobra uma taxa por essa conta corrente? Não te cobram? Antigamente não cobravam, né? Ainda pagavam um pouquinho de dinheiro e não cobravam. Hoje eles cobram, sei lá, 5, 10, 15, tem conta, às vezes cobra até R$ 40 por mês de uma pessoa. É um absurdo isso, mas cobram. Os bancos online estão quebrando isso daí, não estão cobrando, né? Isso é muito bom, é uma grande revolução que está acontecendo. Agora, a Ibovespa, né, a Bovespa, para você fazer ali, deixar a sua carteira ali ou na corretora que você tem ação, você tem que pagar uma taxa de custódia, que é uma taxa, é um aluguel para suas ações ficar ali. Agora isso é muito irrisório, é bem irrisório mesmo, acho que é em torno de R$ 15, por aí R$ 16 por mês que você vai pagar. Tendo em vista que quanto mais você vai fazendo investimentos, os retornos que você vai tendo, tudo que você vai tendo de retorno, de valorização, de dividendos, juros sobre capital próprio, isso daí não é nada. Então não se preocupe com isso. E também não se iluda de ir para corretoras que prometem tudo de graça. Entenda, eu falei de banco, uma coisa aqui, e agora estou falando de corretoras. Corretoras que oferecem facilidades, fique de olho aberto. Esses tempos, dos últimos anos agora, o último ano, na verdade, do ano passado para cá, 3 corretoras fecharam. Então, cuidado onde vai estar o seu dinheiro. Por quê, Cleiton? Eu perco o meu dinheiro? Não, você não perde o seu dinheiro. Porém, vai ter dificuldade para receber aquilo que estava lá, ok? Então, fica uma super dica. Lembrando que nós falamos, no nosso curso a gente fala qual a melhor corretora, qual o melhor banco para se abrir conta e qual a melhor corretora para se utilizar. Nossos alunos, eles estão já fazendo isso. E é rápido que já estão fazendo investimentos, tá bom? Então é isso. Não se iluda com corretoras independentes, eu já acabei de falar aqui, né? E é isso que eu tenho para falar para vocês. E que o nosso curso Prosperando na Bolsa, né? Nós sempre abrimos as inscrições no início do mês. Por exemplo, se no início do mês tem uma segunda-feira ali no comecinho, vai ser naquele dia.
nós priorizamos sempre a segunda-feira. Então, às vezes pode ser no dia 5, às vezes pode ser no dia 2. Por exemplo, o próximo mês agora vai ser no dia 2. Então, dia 2 agora, do mês 9, a gente vai estar abrindo. No outro mês eu não vi qual é a segunda. A primeira segunda do mês é sempre a que nós abrimos as inscrições. Então, se você está vendo esse vídeo agora, se não chegou, se não passou, se inscreva, vá no nosso blog, no www.prosperandonabolsa.com, se inscreva para ser avisado, porque senão você pode se esquecer e a gente abre só por 5 dias, às vezes 6 dias no máximo e encerra. Encerra mesmo, pessoal. E aí só depois de um mês, aí você pode perder aquelas valorizações, aquelas ações que subiram, porque uma coisa é quando você não tem conhecimento. E outra é quando você descobre que há uma maneira de ter um rendimento extraordinário nos seus rendimentos. Aí você quer logo aprender, não é verdade? Então essa é a proposta. Então todo início de mês nós estamos abrindo as inscrições para você. Vá no nosso blog também, lá tem todas as nossas redes sociais e tem também os depoimentos de pessoas que já estão fazendo o curso. Veja os depoimentos das pessoas lá e entendam por que eu quero que vocês aprendam de uma vez por todas a fazer investimentos na Bolsa de Valor brasileira, que é, segundo a Forbes, um dos melhores mercados do mundo, tá bom? Até mais então, fiquem com Deus e tenham uma semana abençoada. Tchau para vocês.